Bem-vindo ao canal Sandro Gonçalves. Hoje são 2 de julho de 2019, então a lei está atualizada até a presente data. Vamos falar então das leis das drogas, Lei 11.343, de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Define crimes e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Artigo 2º. Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita, a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico religioso. Parágrafo único. Pode a União autorizar plantio, cultura, colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazos predeterminados mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. Título 2 do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Artigo 3º. O SISNAD tem finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com: inciso 1. A prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Inciso 2. A repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Parágrafo 1º. Entende-se por SISNAD o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas de políticas públicas sobre drogas dos Estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo 2º. O SISNAD atuará em articulação com o Sistema Único do SUS e o Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Capítulo 1. Dos princípios e dos objetivos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Artigo 4º. São princípios do SISNAD. Inciso 1. O respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade. Inciso 2. O respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes. Inciso 3. A promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-se como fatores de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados. Inciso 4. A promoção de consensos nacionais de ampla participação social para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do SISNAD. Inciso 5. A promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade, reconhecendo a importância da participação social nas atividades do SISNAD. Inciso 6. O reconhecimento da intersetorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfico ilícito. Inciso 7. A integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, atenção à reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito. Inciso 8.
A articulação com os órgãos do Ministério Público e dos poderes legislativo e judiciário, visando a cooperação mútua nas atividades do SISNAD. Inciso 9. A adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Inciso 10. A observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando garantir a estabilidade e o bem-estar social. Inciso 11. A observância às orientações e normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas, CONAD. Artigo 5º. O SISNAD tem os seguintes objetivos. Inciso 1. Contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados. Inciso 2. Promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país. Inciso 3. Promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito e às políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Inciso 4. Assegurar as condições para a coordenação, a integração e a articulação das atividades de que trata o artigo 3º desta lei. Seção 1. Incluído pela Lei 3.840 de 2019. Da composição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Artigo 7º. A organização do SISNAD assegura a orientação central e a execução descentralizada das atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, distrital, estadual e municipal, e se constitui matéria definida no regulamento desta lei. Seção 2. Das competências. Artigo 8º. A. Compete à União. Inciso 1. Formular e coordenar a execução da Política Nacional sobre Drogas. Inciso 2. Elaborar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas em parceria com os Estados, Distrito Federal, municípios e sociedade. Inciso 3. Coordenar o SISNAD. Inciso 4. Estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do SISNAD e suas normas de referência. Inciso 5. Elaborar objetivos, ações, estratégias, metas, prioridades, indicadores e definir formas de financiamento e gestão das políticas sobre drogas. Inciso 8. Promover a integração das políticas sobre drogas com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 9. Financiar com os Estados, o Distrito Federal e municípios a execução das políticas sobre drogas, observadas as obrigações dos integrantes do SISNAD. Inciso 10. Estabelecer formas de colaboração com os Estados, Distrito Federal e municípios para a execução das políticas sobre drogas. Inciso 11. Garantir publicidade de dados e informações sobre repasses de recursos para financiamento das políticas sobre drogas. Inciso 12. Sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais de prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica, repressão ao tráfico ilícito de drogas. Inciso 13. Adotar medidas de enfrentamento aos crimes transfronteiriços e, inciso 14. Estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras visando a coibir o ingresso de drogas no país. Capítulo 2A da formulação das políticas sobre drogas. Seção 1. Do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Artigo 8D. São objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, entre outros. Inciso 1. Promover a interdisciplinaridade e integração dos programas, ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência social, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando a prevenção do uso de drogas, atenção e reinserção social dos usuários ou dependentes de drogas.
Inciso 2. Viabilizar a ampla participação social na formulação, implementação e avaliação das políticas sobre drogas. Inciso 3. Priorizar programas, ações, atividades e projetos articulados com os estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com a família, para a prevenção do uso de drogas. Inciso 4. Ampliar as alternativas de inserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas, promovendo programas que priorizem a melhoria de sua escolarização e qualificação profissional. Inciso 5. Promover o acesso do usuário ou dependente de drogas a todos os serviços públicos. Inciso 6. Estabelecer diretrizes para garantir a efetividade dos programas, ações, projetos das políticas sobre drogas. Inciso 7. Fomentar a criação do serviço de atendimento telefônico, com orientações e informações para apoio aos usuários ou dependentes de drogas. Inciso 8. Articular programas, ações e projetos de incentivo ao emprego, renda e a capacitação para o trabalho com o objetivo de promover a inserção profissional da pessoa que haja cumprido o plano individual de atendimento nas fases de tratamento ou acolhimento. Inciso 9. Promover formas coletivas de organização para o trabalho, redes de economia solidária e o cooperativismo, como forma de promover a autonomia ao usuário ou dependente de drogas, egresso do tratamento ou acolhimento, observando-se as especificidades regionais. Inciso 10. Propor a formulação de políticas públicas que conduzam à efetivação das diretrizes e princípios previstos no artigo 22. Inciso 11. Articular instâncias de saúde, assistência social e de justiça no enfrentamento ao abuso de drogas. Inciso 12. Promover estudos e avaliação dos resultados das políticas sobre drogas. Parágrafo 1º. O plano de que trata o caput tem duração de 5 anos a contar de sua aprovação. Parágrafo 2º. O poder público deverá dar a mais ampla divulgação ao conteúdo do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Seção 2 dos Conselhos de Políticas sobre Drogas. Artigo 8e. Os Conselhos de Políticas sobre Drogas, constituídos por Estados, Distrito Federal e municípios, terão os seguintes objetivos. Inciso 1. Auxiliar na elaboração das políticas sobre drogas. Inciso 2. Colaborar com os órgãos governamentais do planejamento e na execução das políticas sobre drogas, visando a efetividade das políticas sobre drogas. Inciso 3. Propor a celebração de instrumentos de cooperação, visando a elaboração de programas, ações, atividades e projetos voltados à prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social, econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas. Inciso 4. Promover a realização de estudos com o objetivo de subsidiar o planejamento das políticas sobre drogas. Inciso 5. Propor políticas públicas que permitam a integração e a participação do usuário ou dependente de drogas no processo social, econômico, político e cultural no respectivo ente federado. Inciso 6. Desenvolver outras atividades relacionadas a políticas sobre drogas, em consonâncias com o SISNAD e com respectivos planos. Seção 3. Dos membros dos Conselhos de Políticas sobre Drogas. Capítulo 4. Do acompanhamento e da avaliação das políticas sobre drogas. Artigo 16. As instituições com atuação nas áreas de atenção à saúde e assistência social que atendam usuários ou dependentes de drogas devem comunicar ao órgão competente do respectivo sistema municipal de saúde os casos atendidos e os óbitos ocorridos, preservando a identidade das pessoas, conforme orientações emanadas da União. Artigo 17. Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão o Sistema de Informações do Poder Executivo. Título 3. Das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Capítulo 1 da Prevenção. Seção 1. Das diretrizes. Artigo 18. Constituem atividades de prevenção do uso indevido de drogas, para efeito desta lei, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção. Artigo 19.
As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1. O reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade a qual pertence. Inciso 2. A adoção de conceitos objetivos de fundamentação científica como forma de orientar as ações dos serviços públicos comunitários e privados e de evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e dos serviços que as atendam. Inciso 3. O fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao uso indevido de drogas. Inciso 4. O compartilhamento de responsabilidades e a colaboração mútua com as instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares, por meio de estabelecimento de parcerias. A adoção de estratégias preventivas diferenciadas e adequadas às especialidades socioculturais das diversas populações, bem como das diferentes drogas utilizadas. Inciso 6. O reconhecimento do não uso, do retardamento do uso ou da redução de riscos como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva, quando da definição dos objetivos a serem alcançados. Inciso 7. O tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população, levando em consideração as suas necessidades específicas. Inciso 8. Articulação entre os serviços e organizações que atuam em atividades de prevenção do uso indevido de drogas e a rede de atenção a usuários, dependentes de drogas e respectivos familiares. Inciso 9. O investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas, profissionais, entre outros, como forma de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida. Inciso 10. O estabelecimento de políticas de formação continuada na área de prevenção do uso indevido de drogas para profissionais de educação nos 3 níveis de ensino. Inciso 11. A implantação de projetos pedagógicos de prevenção do uso indevido de drogas nas instituições de ensino público e privado, alinhados às diretrizes curriculares nacionais e aos conhecimentos relacionados a drogas. Inciso 12. A observância das orientações e normas emanadas do CONAD. Inciso 13. O alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas. Parágrafo único. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao adolescente deverão estar em consonância com as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Seção 2 da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Artigo 19-A. Fica instituída a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, comemorada anualmente na 4ª semana de junho. Parágrafo 1º. No período de que trata o caput, serão intensificadas as ações de 1. Difusão de informações sobre problemas decorrentes do uso de drogas. 2. Promoção de eventos para o debate público sobre a política de drogas. 3. Difusão de boas práticas de prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção social e econômica dos usuários de drogas. Inciso 4. Divulgação das iniciativas, ações, campanhas de prevenção do uso indevido de drogas. Inciso 5. Mobilização da comunidade para a participação nas ações de prevenção e enfrentamento das drogas. Inciso 6. Mobilização dos sistemas de ensino previstos na Lei 9.394, de dezembro de 96, Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na realização de atividades de prevenção ao uso de drogas. Capítulo 2 das atividades de atenção e de reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Capítulo 2 das atividades de prevenção, tratamento, acolhimento e de reinserção social e econômica dos usuários ou dependentes de drogas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 20. Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta lei, aquelas que vivem a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Artigo 21. Constituem atividades de reinserção social do usuário ou do dependente de drogas,
respectivos familiares, para efeito desta lei, aquelas direcionadas para sua integração ou reintegração em redes sociais. Artigo 22. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1. A respeito ao usuário ou dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social. Inciso 2. A adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socioculturais. Inciso 3. Definição de projeto terapêutico individualizado orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais à saúde. Inciso 4. Atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais. Inciso 5. A observância das orientações e normas emanadas do CONAD. Inciso 6. O alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas. Inciso 7. Estímulo à capacitação técnica profissional. Inciso 8. Efetivação de políticas de reinserção social voltadas à educação continuada e ao trabalho. Inciso 9. Observância do plano individual de atendimento na forma do artigo 23b desta lei. Inciso 10. Orientação adequada ao usuário ou dependente de drogas quanto às consequências lesivas do uso de drogas, ainda que ocasional. Seção 2. Da educação e na reinserção social e econômica. Artigo 22A. As pessoas atendidas por órgãos integrantes do SISNAD terão atendimento nos programas de educação profissional e tecnológica, educação dos jovens e adultos e alfabetização. Seção 3. Do trabalho e reinserção social e econômica. Seção 4. Do tratamento do usuário dependente de drogas. Artigo 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no artigo 22 desta lei. Obrigatória previsão orçamentária adequada. Artigo 23A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para a modalidade de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos e normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam. Inciso 1. Articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população. Inciso 2. Orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e sempre que indicado ambulatorial. Inciso 3. Preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais, por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado. Inciso 4. Acompanhar os resultados do SUS, SUAS, SISNAD de forma articulada. Parágrafo 1º. Cabe à União dispor sobre protocolos técnicos de tratamento em âmbito nacional. Parágrafo 2º. A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde e hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares, e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação. São considerados dois tipos de internação. Inciso 1. Internação voluntária, aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas. 2. Internação involuntária, aquela que se dá sem o consentimento do dependente, a pedido do familiar ou do responsável legal, ou na absoluta falta deste do sistema
público da área da saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do SISNAD, com exceção de servidores da área de segurança pública que constate a existência de motivos que justifiquem a medida. Internação voluntária. Inciso 1. Deverá ser precedida de declaração escrita de pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento. Inciso 2. Seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. Parágrafo 5º. A internação involuntária. Inciso 1. Deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. Inciso 2. Será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada de impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. Inciso 3. Perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação no prazo máximo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. A família ou representante legal poderá a qualquer tempo requerer ao médico a interrupção do tratamento. Parágrafo 6º. A internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Parágrafo 7º. Todas as internações e altas de que trata esta lei deverão ser informadas em no máximo 72 horas ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização, por meio do sistema informatizado único, na forma do regulamento desta lei. Parágrafo 8º. É garantido o sigilo das informações disponíveis no sistema referido no parágrafo 7º e o acesso será permitido apenas às pessoas autorizadas e conhecê-las sob pena de responsabilidade. Parágrafo 9º. É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Parágrafo 10º. O planejamento e a execução de projeto terapêutico individual deverão observar no que couber o previsto na Lei 10.216, que dispõe sobre proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Seção 5. O Plano Individual de Atendimento. Artigo 23b. O atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de: inciso 1. Avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. Inciso 2. Elaboração do plano individual de atendimento. Parágrafo 1º. A avaliação prévia da equipe técnica subsidiará a elaboração e execução do projeto terapêutico individual a ser adotado, levantando no mínimo: inciso 1. O tipo de droga e o padrão de seu uso. E, inciso 2. Risco à saúde física e mental do usuário, dependente de drogas ou das pessoas com as quais convive. Parágrafo 3º. O PIA deverá contemplar a participação dos familiares ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo, sendo esses, no caso de crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal nos termos da lei. Parágrafo 4º. O PIA será inicialmente elaborado sob responsabilidade da equipe técnica no primeiro projeto terapêutico que atender o usuário ou dependente de drogas e será atualizado ao longo das diversas fases de atendimento. Parágrafo 5º. Constarão do plano individual, no mínimo, inciso 1, os resultados da avaliação multidisciplinar. Inciso 2, os objetivos declarados pelo atendido. Inciso 3, a previsão de suas atividades, integração social ou capacitação profissional. Inciso 4, atividades de integração e apoio à família. Inciso 5, formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual. Inciso 6, a designação do projeto terapêutico
mais adequado para o cumprimento do previsto no plano. Inciso 7. Medidas específicas de atenção à saúde do atendido. Parágrafo 6º. O PIA será elaborado no prazo de até 30 dias da data do ingresso do atendimento. Parágrafo 7º. As informações produzidas na avaliação e as registradas no plano individual de atendimento são consideradas sigilosas. Artigo 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão conceder benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho do usuário e do dependente de drogas encaminhados por órgão oficial. Artigo 22. As instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos com atuação nas áreas da atenção à saúde e assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas, poderão receber recursos do FUNAB, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 26. O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos a medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário. Seção 6. Do acolhimento em comunidade terapêutica acolhedora. Artigo 26-A. O acolhimento do usuário ou dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora caracteriza-se por: inciso 1. Oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente de drogas que visam a abstinência. Inciso 2. Adesão e permanência voluntária formalizadas por escrito, entendida como uma etapa transitória para a reinserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas. Inciso 3. Ambiente residencial propício à formação de vínculos, com a convivência entre pares. Atividades práticas de valor educativo e a promoção do desenvolvimento pessoal, ocasionada para acolhimento ao usuário ou dependente de drogas em vulnerabilidade social. Inciso 4. Avaliação médica prévia. Inciso 5. Elaboração do plano individual de atendimento na forma do artigo 23b desta lei. Inciso 6. Vedação do isolamento físico do usuário ou dependente de drogas. Parágrafo 1º. Não são elegíveis para acolhimento as pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave, que merecem atenção médica hospitalar contínua ou de emergência, caso em que deverão ser encaminhadas à rede de saúde. Capítulo 3. Dos crimes e das penas. Artigo 27. As penas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor. Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Inciso 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. Inciso 2. Prestação de serviços à comunidade. Inciso 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Parágrafo 1º. As mesmas medidas submetem-se quem para seu consumo pessoal semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Parágrafo 2º. Para determinar se a droga destina-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Parágrafo 3º. As penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Parágrafo 4º. Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Parágrafo 5º. A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais hospitalares, estabelecimentos congêneres públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupe preferencialmente
da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Parágrafo 6º. Para a garantia de cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente a 1. Admoestação verbal, 2. Multa. Parágrafo 7º. O juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator gratuitamente o estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. Artigo 29. Na imposição da medida educativa a que se refere os incisos 2 do parágrafo 6º do artigo 28, o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias multa em quantidade nunca inferior a 40, nem superior a 100, atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de 30 avos, até 3 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo único. Os valores decorrentes da imposição de multa, que se refere ao parágrafo 6º do artigo 28, serão creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas. Artigo 30. Prescrevem-se em 2 anos a imposição de execução das penas, observado no tocante à interrupção dos prazos dispostos no artigo 107 e seguintes do Código Penal. Título 4. Da repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 31. É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir para qualquer fim drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas demais exigências legais. Artigo 32. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do artigo 50-A, que recolherá quantidade suficiente para o exame pericial de tudo, lavrando auto de levantamento das condições encontradas, com delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. Parágrafo 3º. Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observar-se-á, além das cautelas necessárias, à proteção ao meio ambiente, o disposto no Decreto 2661, no que couber dispensar a autorização prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SNAM). Parágrafo 4º. As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas, conforme o disposto no artigo 243 da Constituição Federal, de acordo com a legislação em vigor. Capítulo 2 dos crimes. Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender ou expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar ao consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena: reclusão de 5 a 15 anos, pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem: inciso 1. Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Inciso 2. Semeia, cultiva ou faz colheita, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, de plantas que constituem matéria-prima para a preparação de drogas. Inciso 3. Utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para tráfico ilícito de drogas. Parágrafo 2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Pena: detenção de 1 a 3 anos. Multa de 100 a 300 dias multa. Parágrafo 3º. Oferecer droga, eventualmente ou sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano, pagamento de 700 a 1.000 dias multa, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28. Parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput do parágrafo 1º deste artigo,
As penas deverão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Artigo 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar ou qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção, transformação de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena: reclusão de 3 a 10 anos, pagamento de 1.200 a 2.000 dias multa. Artigo 35. Associar-se 2 ou mais pessoas para fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena: reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo, incorre quem se associa à prática reiterada do crime, definido no artigo 36 desta lei. Artigo 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, e parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena: reclusão de 8 a 20 anos, pagamento de 1.500 a 4.000 dias multa. Artigo 37. Colaborar como informante com um grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena: reclusão de 2 a 6 anos, pagamento de 300 a 700 dias multa. Artigo 38. Prescrever ou ministrar culposamente drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas, ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos, pagamento de 50 a 200 dias multa. Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertence o agente. Artigo 39. Conduzir embarcação ou aeronave após consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la pelo mesmo prazo, da pena privativa de liberdade aplicada e pagamento de 200 a 400 dias multa. Parágrafo único. As penas de prisão e multa, aplicadas cumulativamente com as demais, serão de 4 a 6 anos e de 400 a 600 dias multa, se o veículo referido no caput deste artigo for de transporte coletivo de passageiros. Artigo 40. As penas previstas no artigo 33 a 37 dessa lei são aumentadas de 1/6 a 2/3, se, inciso 1, a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Inciso 2. O agente praticar crime prevalecendo-se de função pública ou do desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Inciso 3. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões, de qualquer natureza, de serviços de tratamento, de dependente de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Inciso 4. O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Inciso 5. Caracterizado o tráfico entre os Estados ou Federação ou entre o Distrito Federal. Inciso 6. Sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de atendimento e determinação. Inciso 7. O agente financiar ou custear a prática de crime. Inciso 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial ou processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso da condenação, terá sua pena reduzida a 1/3 a 2/3. Artigo 42. O juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância do produto,
a personalidade e a conduta social do agente. Artigo 43. Na fixação da multa, que se refere aos artigos 33 e 39 desta lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o artigo 42 desta lei, determinará o número de dias multas, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a 30 avos, nem superior a 5 vezes o salário mínimo. Parágrafo único. As multas que, em caso de concurso de crime, serão impostas sempre cumulativamente, podem ser aumentadas até o décuplo, em virtude da situação econômica do acusado, considerá-los o juiz ineficazes, ainda que aplicados no máximo. Artigo 44. Os crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º, 34 e 37 desta lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graças a indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritiva de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos do caput deste artigo, dar-se-á livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico. Artigo 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente do caso fortuito ou força maior de droga, era ao tempo da ação ou da omissão, quando que tenha sido infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar de acordo com o seu entendimento. Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo por força pericial que este apresentava à época do fato previsto nesse artigo as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado. Artigo 46. As penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3, se por força das circunstâncias previstas no artigo 45 desta lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Artigo 47. Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observado o disposto no artigo 26 desta lei. Capítulo 3 do procedimento penal. Artigo 48. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos nesse título rege-se pelo disposto neste capítulo, aplicando-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Parágrafo 1º. O agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28 desta lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos no artigo 33 a 37 desta lei, será processado e julgado na forma do artigo 60 e seguintes da Lei 9.099, que dispõe sobre juizados especiais criminais. Parágrafo 2º. Tratando-se da conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente, ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se a termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. Parágrafo 3º. Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no parágrafo 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar, vedada a detenção do agente. Parágrafo 4º. Concluídos os procedimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo, o agente será submetido a exame de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade de polícia judiciária entender conveniente e em seguida liberado. Parágrafo 5º. Para fins do disposto no artigo 76 da Lei 9.099, que dispõe sobre os juizados especiais criminais, o Ministério Público poderá propor aplicação imediata da pena prevista no artigo 28 desta lei, a ser especificada na proposta.
Artigo 49. Tratando-se de condutas tipificadas no artigo 33, caput e parágrafo 1º e 34 e 33 desta lei, o juiz, sempre que as circunstâncias recomendem, empregará os instrumentos protetivos colaboradores e testemunhas previstos na Lei 9.807. Seção 1 da investigação. Artigo 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, no qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Parágrafo 1º. Para efeito de lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento de materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Parágrafo 2º. O perito que subscrever o laudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração de laudo definitivo. Parágrafo 3º. Cópia do auto de prisão em flagrante. O juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Parágrafo 4º. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias, na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. Parágrafo 5º. O local será vistoriado antes e depois da efetiva destruição das drogas, referida no parágrafo 3º, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas. Artigo 50-A. A destruição das drogas apreendidas sem ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Artigo 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e 90 dias, quando solto. Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público mediante pedido justificado à autoridade de polícia judiciária. Artigo 52. Findos os prazos a que se refere o artigo 51 desta lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo. Inciso 1. Relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Ou, inciso 2, requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias. Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo das diligências complementares. Inciso 1. Necessárias ou úteis. A plena elucidação do fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Inciso 2. Necessárias ou úteis a indicação dos bens, direitos e valores de que seja titular ou agente, o que figure em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Artigo 53. Em qualquer fase de persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. Inciso 1. A infiltração por agentes de polícia em tarefa de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes. Inciso 2. A não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos e outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Seção 2 da Instrução Criminal. Artigo 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial de comissão parlamentar
inquérito ou peças de informação, dar-se à vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 dias, adotar uma das seguintes providências. Inciso 1. Requerer arquivamento. Inciso 2. Requisitar as diligências que entender necessárias. Inciso 3. Oferecer denúncia, rolar até 5 testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes. Artigo 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Na resposta consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e até o número de 5, a rolar testemunhas. Parágrafo 2º. As exceções são processadas em apartado nos termos do artigo 95 a 113 do Decreto-Lei 3.689. Parágrafo 3º. Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação. Parágrafo 4º. Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 dias. Parágrafo 5º. Se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de 10 dias, determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias. Artigo 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for acaso, e requisitará os laudos periciais. Parágrafo 1º. Tratando-se de condutas tipificadas como infração do disposto nos artigos 33, caput, parágrafo 1º e 34 a 37 desta lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo. Parágrafo 2º. A audiência que se refere ao caput deste artigo será realizada dentro de 30 dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo ser determinada a realização de avaliação para testar dependência de drogas, quando se realizará em 90 dias. Artigo 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral no prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 a critério do juiz. Parágrafo único. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes que se restou algum fato para ser esclarecido, formulando perguntas correspondentes sem entender pertinente e relevante. Artigo 58. Encerrados os debates, proferirá o juiz sentença de imediato, ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhes sejam conclusos. Artigo 59. Dos crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 a 37 desta lei, o réu poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. Capítulo 4 da apreensão, arrecadação, destinação de bens do acusado. Artigo 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público e do assistente de acusação ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, apreensão e outras medidas acusatórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto de crime ou constituam proveito dos crimes previstos nessa lei, procedendo-se na forma do artigo 125 e seguintes do Decreto 3.689. Parágrafo 3º. Na hipótese do artigo 366 do Decreto 3.689, Código de Processo Penal, o juiz poderá determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos e valores. Parágrafo 4º. A ordem de apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Artigo 60-A. Quando as medidas assecuratórias de que trata o artigo 60 recaírem sobre moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos,
como ordem de pagamento, será determinada imediatamente a conversão em moeda nacional. Parágrafo 1º. A moeda estrangeira apreendida em espécie será encaminhada à instituição financeira ou equiparada para alienação, na forma prevista pelo Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 2º. Em caso de impossibilidade da alienação a que se refere o parágrafo 1º, a moeda estrangeira será custodiada pela instituição financeira até decisão sobre o seu destino. Parágrafo 3º. Após a decisão sobre o destino da moeda estrangeira, caso seja verificada a inexistência de valor de mercado, a moeda poderá ser doada à representação diplomática do seu país de origem ou destruída. Parágrafo 4º. Os valores relativos às apreensões feitas antes da data de entrada em vigor da medida provisória 885 e que sejam custodiados nas dependências do Banco Central do Brasil serão transferidos no prazo de 360 dias à Caixa Econômica Federal, se procederá à alienação ou custódia, de acordo com o previsto nesta lei. Artigo 61. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e qualquer outros meios de transporte dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos nesta lei será imediatamente comunicada pela autoridade da Polícia Judiciária responsável pela investigação ao seu juízo competente. Parágrafo 1º. O juiz, no prazo de 30 dias, contado da comunicação de que trata o caput, determinará a alienação dos bens apreendidos, e situadas as armas que serão recolhidas na forma de legislação específica. Parágrafo 2º. A alienação será realizada em autos apartados, dos quais constará a exposição sucinta no nexo de instrumentalidade entre o delito e os bens apreendidos, a descrição e especificação dos objetos, as informações sobre quem os tiver sob custódia e o local em que se encontrarem. Parágrafo 3º. O juiz determinará a avaliação dos bens apreendidos, que será realizada por oficial de justiça, no prazo de 5 dias a contar da autuação ou, caso sejam necessários, conhecimento especializados por avaliador, nomeado pelo juiz, em prazo não superior a 10 dias. Parágrafo 4º. Feita a avaliação, o juiz intimará o órgão gestor do FUNAD e o Ministério Público e o interessado para se manifestar no prazo de 5 dias e, dirimidas eventuais divergências, homologará o valor atribuído aos bens. Artigo 62. Comprovado o interesse do Ministério Público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o artigo 61, os órgãos da Polícia Judiciária, Militar e Rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens. Parágrafo 2º. O responsável judicial de uso de bens deverá conter a descrição do bem e respectiva avaliação e indicar o órgão responsável por sua utilização. Parágrafo 3º. O órgão responsável pela utilização do bem deverá enviar ao juiz periodicamente, ou a qualquer momento, quando por ele solicitado, informações sobre seu estado de conservação. Parágrafo 4º. Quando a autorização judicial recair sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade ou ao órgão de registro o controle e expedição de certificado provisório de registro e licenciamento, em favor do órgão ao qual tenha deferido o uso ou custódia, ficando este livre de pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à decisão de utilização do bem, até o trânsito em julgado da decisão, que decretar o seu perdimento em favor da União. Parágrafo 5º. Na hipótese de levantamento, se houver indicação de que os bens utilizados na forma deste artigo sofreram depreciação superior àquela esperada em razão do transcurso do tempo e do uso, poderá o interessado requerer nova avaliação judicial. Parágrafo 6º. Constatada a depreciação de que trata o parágrafo 5º, o ente federado ou entidade que utilizou o bem indenizará o detentor ou proprietários dos bens. Parágrafo 12. Alienação de veículos, embarcações e aeronaves. A autoridade de trânsito ou o órgão de registro equivalente procederá à regularização dos bens no prazo de 30 dias, de modo que o arrematante ficará livre de pagamento de multas, encargos e tributos anteriores,
sem prejuízo da execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Parágrafo 3º. 13º. Na hipótese de que trata o parágrafo 12, a autoridade de trânsito ou órgão do registro equivalente poderá emitir novos identificadores dos bens. Artigo 62-A. O depósito em dinheiro de valores referentes ao produto da alienação ou relacionados a numerários apreendidos ou que tenham sido convertidos serão efetuados na Caixa Econômica Federal por meio de documento de arrecadação destinado a esta finalidade. Parágrafo 1º. Os depósitos a que se refere o caput serão repassados pela Caixa Econômica Federal para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de 24 horas contado do momento de realização do depósito. Parágrafo 2º. Na hipótese da absolvição do acusado em decisão judicial, o valor do depósito será devolvido ao acusado pela Caixa Econômica Federal no prazo de até 3 dias úteis, acrescido de juros na forma estabelecida no parágrafo 4º do artigo 39. Parágrafo 3º. Na hipótese de decretação do seu perdimento em favor da União, o valor do depósito será transformado em pagamento definitivo, respeitados os direitos de eventuais lesados e de terceiros de boa-fé. Parágrafo 4º. Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal por decisão judicial serão efetuados como anulação de receita do Fundo Nacional Antidrogas, no exercício em que ocorrer a devolução. Parágrafo 5º. A Caixa Econômica Federal manterá o controle dos valores depositados ou devolvidos. Artigo 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: inciso 1. O perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias. E, inciso 2. O levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do artigo 62. Parágrafo 1º. Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta lei ou objeto de medidas assecuratórias, após decretado seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao FUNAD. Parágrafo 2º. O juiz remeterá ao órgão gestor do FUNAD relação dos bens, direitos e valores declarados, perdidos, indicando o local em que se encontram a entidade ou um órgão em cujo poder estejam para fins de sua destinação, nos termos da legislação vigente. Parágrafo 4º. Transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá à SENAD relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando quanto aos bens o local em que se encontram, a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação, nos termos da legislação vigente. Parágrafo 6º. Na hipótese do inciso 2 do caput, decorridos 360 dias do trânsito em julgado e do conhecimento da sentença pelo interessado, os bens apreendidos, os que tenham sido objeto de medidas assecuratórias, ou os valores depositados que não forem reclamados, serão revertidos ao FUNAD. Artigo 63-A. Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores. Artigo 63-B. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e objeto de medidas assecuratórias, quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custos decorrentes da infração penal. Artigo 63-C. Compete à Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública proceder à destinação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento seja decretado em favor da União, por meio de seguintes modalidades: 1. Alienação mediante a linha A, a licitação. Linha B, doação com encargo a entidades ou órgãos públicos que contribuam para o alcance das finalidades do Fundo Nacional Antidrogas. Ou, linha C, venda direta, observado o disposto no inciso 2, caput do artigo 24. Inciso 2, incorporação ao patrimônio do órgão da administração pública, observadas as finalidades do Fundo Nacional Antidrogas. Inciso 3, destruição ou, inciso 4, inutilização.
Parágrafo 1º. A alienação por meio de licitação será na modalidade de leilão, para bens móveis ou imóveis, independentemente do valor da avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes assegurada à venda pelo maior lance, por preço que não seja inferior a 50% do valor da avaliação. Parágrafo 2º. O edital de leilão a que se refere o parágrafo 1º será amplamente divulgado em jornais de grande circulação, em sítios eletrônicos oficiais, principalmente no município em que será realizado, dispensada a publicação em Diário Oficial. Parágrafo 3º. Nas alienações realizadas por meio do sistema eletrônico da administração pública, a publicidade dada pelo sistema substituirá a publicidade em Diário Oficial em jornais de grande circulação. Parágrafo 4º. Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, a autoridade de trânsito ou o órgão de registro equivalente procederá à regularização dos bens no prazo de 30 dias, de modo que o arrematante ficará livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º, a autoridade de trânsito ou órgão de registro equivalente poderá emitir novos indicadores dos bens. Parágrafo 6º. A Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá celebrar convênios ou instrumentos congêneres com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido neste artigo. Parágrafo 7º. Observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, fica autorizada a contratação da iniciativa privada para a execução das ações de avaliação, administração e alienação dos bens, a que se refere esta lei. Artigo 63-D. Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentar os procedimentos relativos à administração, à preservação e à destinação dos recursos provenientes de delitos e atos ilícitos e estabelecer os valores abaixo dos quais se deve proceder à sua destruição ou inutilização. Artigo 64. A União, por intermédio do Senad, poderá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção social de usuários ou dependentes e a atuação na repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, com vistas na liberação de equipamentos e recursos arrecadados para a implantação e execução de programas relacionados à questão das drogas. Título 5 da Cooperação Internacional. Artigo 65. De conformidade com os princípios da não intervenção em assuntos internos, da igualdade jurídica e do respeito à integridade territorial dos Estados e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor, e observado o espírito da Convenção das Nações Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais relacionados à questão das drogas de que o Brasil é parte, o governo brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação a outros países e organismos internacionais e, quando necessário, deles solicitará a colaboração nas áreas de: inciso 1. Intercâmbio de informações sobre legislações, experiências, projetos, programas voltados para atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e de reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Inciso 2. Intercâmbio de inteligência policial sobre produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em especial ao tráfico de armas, lavagem de dinheiro e desvio de precursores químicos. Inciso 3. Intercâmbio de informações policiais e judiciais sobre produtores e traficantes de drogas e os seus precursores químicos. Título 5A. Financiamento das políticas sobre drogas. Título 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 66. Para fins dos dispostos no parágrafo único do artigo 1º desta lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial. Artigo 67. A liberação dos recursos previstos na Lei 7.560 em favor dos Estados e Distrito Federal dependerá de sua adesão e respeito às diretrizes básicas contidas nos convênios firmados e do fornecimento de dados necessários à atualização do sistema previsto no artigo 17 desta lei, pelas respectivas polícias judiciárias. Artigo 67-A. Os gestores e entidades que recebam recursos públicos para a execução de políticas sobre drogas deverão garantir o acesso às suas instalações,
a documentação e todos os elementos necessários à efetiva fiscalização pelos órgãos competentes. Artigo 68. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar estímulos fiscais ou destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborarem na prevenção do uso indevido de drogas, atenção à reinserção social de usuários e dependentes e na repressão de produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Artigo 69. No caso de falência ou liquidação extrajudicial de empresas e estabelecimentos hospitalares, de pesquisa de ensino e congêneres, assim como no serviço de saúde que produzirem, venderem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou fornecerem drogas, ou de qualquer outro em que existam essas substâncias ou produtos, incumbe o juízo perante o qual tramite o feito. Inciso 1. Determinar imediatamente a ciência da falência ou liquidação, sejam lacradas suas instalações. Inciso 2. Ordenar à autoridade sanitária competente a urgente adoção de medidas necessárias ao recebimento e guarda em depósito das drogas arrecadadas. Inciso 3. Dar ciência ao órgão do Ministério Público para acompanhar o feito. Parágrafo 1º. Da licitação para alienação de substâncias ou produtos não proscritos referidos no inciso 2 do caput deste artigo, só podem participar pessoas jurídicas regularmente habilitadas na área da saúde ou de pesquisa científica que comprove a destinação lícita a ser dada ao produto a ser rematado. Parágrafo 2º. Ressalvada a hipótese de que trata o parágrafo 3º deste artigo, o produto não rematado será ato contínuo à asta pública, destruído pela autoridade sanitária, na presença de conselhos estaduais sobre drogas e Ministério Público. Parágrafo 3º. Figurando entre o praceado e não arrematadas especialidades farmacêuticas em condições de emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a guarda do Ministério de Saúde, que as destinará à rede pública de saúde. Artigo 70. O processo e o julgamento dos crimes previstos no artigo 33 a 37 desta lei, secretarizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal. Parágrafo único. Os crimes praticados nos municípios que não sejam sede da vara federal serão processados e julgados na vara federal da circunscrição respectiva. Artigo 72. Encerrado o processo criminal ou arquivado o inquérito policial, o juiz de ofício, mediante representação da autoridade de polícia judiciária ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos. Artigo 73. A União poderá estabelecer convênios com os Estados e o Distrito Federal visando a prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de drogas, e com os municípios, com o objetivo de prevenir o uso indevido delas e de possibilitar a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Artigo 74. Esta lei entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Artigo 75. Revogam-se a Lei 6.368.